torna a primeira capital da antiga Guiné Portuguesa, um lugar rico em história e em arquitetura colonial. Sangara, lebambulama, era de no papel. Levambulama era de no papel. Bulama Chonde Bjugu, linda cidade. Bulama, Bulama antigo capital. Bulama, Bulama só panchorau. Estou aqui com o Flaviano Silva Monteiro, filho da terra. Brincou, cresceu, estudou, conhece a história desta linda cidade da Guiné-Bissau. É com quem vou falar sobre a história desta linda cidade, primeiro capital da Guiné-Bissau. Flaviano, conta-me coisas. Estamos à frente do Palácio do Governador. Foi o primeiro palácio da então Guiné Portuguesa. Foi construído no ano 1446, após a descoberta da República da Guiné-Bissau. Nessa altura, Bulama foi considerada a primeira cidade que foi descobrida depois da sua desanexação de Cabo Verde, que passou a assumir a categoria de cidade-capital no dia 18 de março de 1979. Esse palácio foi construído depois da descoberta do navegador português Álvaro Fernandes, numa viagem que ele fazia para Serra Leoa e conseguiu descobrir a cidade de Bulama. Depois de 500 anos, esse palácio sofreu mais a sua modificação. E à frente do palácio temos um monumento, este monumento que foi erguido à homenagem dos pilotos italianos que acidentou aqui nessa cidade de Bulama pelo Mussolini, que significa o primeiro-ministro na altura de Itália, para render homenagem a esses pilotos. E temos lá nomes dos pilotos, os tripulantes que estavam dentro desse avião. Estamos a falar do 6 de janeiro de 1931. Foi no ano 6 de janeiro de 1931. Os pilotos eram Luiz Boer, era o capitão piloto. E depois temos Danilo Barcinti, ele é sargento major, ele era radiografia, é o radiotelegrafista desse avião. E depois temos Luiz, ele é um sargento major, era motorista. E temos Félix Nancy, ele é o sargento motorista. Isso significa que Bulama tem uma história ímpar a nível da Guiné-Bissau. Temos dois pylões ao lado do monumento, podemos seguir, que representa o arco que dá a entrada, o acesso da cidade de Bulama. Bulama de Aos, que de Lúcio com Paulo Caianco. Os célebres pylões foi semeado por duas raparigas gêmeas, filha de um comerciante que antes viviam em Casa Nova, que tinha um grande estabelecimento comercial para o desenvolvimento do comércio da cidade de Bulama no período colonial. E segundo a história, disseram que esses dois pylões foi semeado por duas gêmeas. Outros disseram não, parece que as duas gêmeas foi enterrada e depois para semear os dois pylões. É por isso que esses dois pylões são pylões sagrados, independentemente da sua fama que ela tem, porque representa um arco que dá acesso à entrada a Bulama. E toda a pretensão que deve ser desenvolvida em Bulama, qualquer indivíduo pode passar aqui e pedir de uma forma sagrada, não? Para atingir qualquer objetivo. Meu amigo Manecas, Bulama tem grande potencialidade. Tem grande potencialidade a nível nacional. O essencial, precisamos de mais investimento para tentarmos resgatar essa cidade na situação que se encontra. Imagina, uma cidade que foi considerada pela Unesco como reserva de biosfera. E Bulama foi considerado como patrimônio mundial. E não há nenhuma fatia que é revertida pela essa cidade, que está quase
num abandono total, num estado avançado de degradação. Enquanto jovem, eu anseio sempre para que um dia possa encontrar essa minha cidade mais bonita em via do desenvolvimento. Em seguida, vamos para o monumento Ulisses Grant. Reconhecemos muito bem a potencialidade da cidade de Bulama. Houve grande disputa na era colonial sobre a posse dessa terra. Houve disputa dos portugueses, houve disputa dos franceses, houve disputa dos americanos. Estamos à frente do lugar onde foi erguido na era colonial a estátua Ulisses Grant, o 18º presidente dos Estados Unidos da América, que proferiu a sentença arbitral a favor de Portugal pela posse de Bulama no dia 21 de abril de 1970. Ali é a primeira Câmara Municipal de Bulama. Foi criado no ano 1933. E ao lado está a Escola Piloto. Por que era tanta disputa desta terra, Bulama? Há grande disputa para essa terra, atendendo à nossa própria potencialidade econômica. Temos grandes praias que favorecem as condições turísticas, temos peixe, temos óleo-palma, temos a nossa própria biodiversidade. São as condições mais indispensáveis que a população da ilha beneficia. E aqui atrás estamos... Faz-me lembrar, esta é uma construção de quê? Portuguesa? Não, né? Como eu tinha dito, que houve grande disputa pela posse de Bulama entre os ingleses, portugueses e franceses, foi nesta ordem de ideia, atendendo à ocupação de Bulama, os ingleses aproveitaram logo a primeira da sua ocupação, construir algumas feitorias cá em Bulama. Se podemos notar, essa escola piloto foi uma construção inglesa. E temos o Hospital Solidariedade de Bulama, é uma construção inglesa, foi no ano 1873. Mael, falambulama kuma, Lúcio. Suma serpente garante que cedo. À frente de nós, a paróquia São José de Bulama. Sofreu a sua restauração graças ao apoio que o parco conseguia na altura. Foi a primeira igreja depois da independência. Se notarmos por bem que os ingleses, depois da sua saída à procura de escravos na costa ocidental da África, tinham um único objetivo, de recuperar escravos e dar a sua primeira civilização. Foi nesta ótica que saíram à procura do escravo e tentaram enganar os africanos com a intenção de aproveitar esse escravo, disseram que vão evangelizar e passam a servir como mão de obra. E Bulama não escapou dessa situação. E foi nessa altura que foi criada a primeira paróquia a nível da costa ocidental da África, ao longo da ocupação inglesa. Se notarmos, já lá vão 200 e tal anos de ocupação inglesa. E Bulama faz parte dessa conjuntura. É por isso que eu dizia que Bulama sofreu muita disputa pelos colonialistas. Mas esta é a construção portuguesa, né? É a construção portuguesa. Depois foi destruído, a primeira igreja foi incendiada e foi destruída. E depois sofreu uma nova recuperação. E essa recuperação pelos portugueses acabou também por degradar. Foi nomeado do ano 90 e tal, 2000, para 99 a 2000, que sofreu a restauração, graças ao primeiro-ministro, graças ao primeiro-ministro na altura. Bonita, nela bonita mamá, amigo bonito.
Este monstro adormecido tem potência. Foi a primeira administração da era colonial. Primeira administração da era colonial depois da desanexação da cidade de Bulama de Cabo Verde. Foi no ano 1879, 18 de março de 1879, que Bulama tomou a sua emancipação como primeira capital da então Guiné Portuguesa. E esse edifício hoje está num estado totalmente avançado de degradação. E aqui que funcionava toda a administração da era colonial. E a nível continente africano, a nível da costa ocidental da África, existem somente 2 edifícios desse estilo. Cá em Bulama e mais um em Santo Tomé. E esses pilares aqui representam os poderes. Esta placa comemora os 220 anos da ocupação britânica da ilha de Bulama, que ocorreu de 25 de maio de 1792 até 29 de novembro de 1793. Oferecido ao povo de Bulama em fevereiro de 2013 por Lord Everson e Tregoni Peter Thompson, do Grupo Parlamentar do Reino Unido para Guiné-Bissau.